Nós vamos então conversar com o senador Randolfo Rodrigues, que é o relator desse projeto de lei das vacinas. Senador, bom dia, obrigado por atender a CNN. O senhor ouviu aí o presidente da República falando ontem no Acre a possibilidade de ele vetar alguns itens da legislação aprovada. E o que mais preocupa a todos é o seguinte, é a negociação com a Pfizer, não é? Que determina que o poder público tem de ser responsabilizado por eventuais questionamentos jurídicos, por eventuais efeitos colaterais. O senhor avalia a possibilidade de que o presidente vete essa tentativa do Congresso Nacional de desatar esse nó que até agora impediu a assinatura do contrato do Ministério da Saúde com a Pfizer, senador? Bom dia, Rafael. Bom dia a todos os telespectadores da CNN. Eu não quero acreditar, Rafael, porque veja, primeiro seria uma insanidade completa. Esse projeto não surgiu à toa. Esse projeto foi debatido com o próprio governo. Eu quero lembrar que na segunda-feira, eu e o senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, presidente do Congresso Nacional, tivemos uma reunião com os laboratórios, com os executivos dos laboratórios da Pfizer e da Janssen. Em seguida, o presidente Rodrigo Pacheco, convidando inclusive o senador Flávio Bolsonaro, dialogou com o ministro Pazuello. Nós passamos a noite de segunda para terça, adentrando a madrugada de terça-feira, conversando junto com os técnicos da Advocacia Geral da União, junto com os técnicos do Ministério da Saúde, com a participação do senador Flávio Bolsonaro, eu acredito, representando o próprio presidente da República, e com a participação mediada pelo presidente Rodrigo Pacheco na construção desta matéria. O projeto foi apresentado na terça. O presidente Rodrigo Pacheco, compreendendo a urgência, Rafael, veja, nós estamos com 1.000 compatriotas nossos, 1.000 irmãos nossos, por dia perdendo a vida por conta da pandemia. A única saída para a crise sanitária é termos o maior número possível de imunizantes. O presidente Rodrigo Pacheco, compreendendo a urgência desse projeto, pautou para votarmos ontem. Eu acredito que pela emergência que esse projeto tem, ele deveria ser votado de hoje para segunda-feira pela Câmara dos Deputados. E não poderia ter outro desfecho senão o presidente da República sancionar de imediato e, tendo a segurança jurídica aos laboratórios, nós firmarmos o contrato, não somente com a Pfizer, com a Janssen, com a Moderna. É importante que se diga, no mundo, nesse momento, nós só temos 5 imunizantes. Tem outros 135, 129 em pesquisa, mas só temos 5 imunizantes disponíveis. AstraZeneca, Coronavac, que estão sendo utilizados no Brasil, Pfizer, Moderna e Sputnik. Esta lei possibilita a entrada no Brasil da Janssen e da Pfizer. Aliás, a Moderna e a Pfizer, a Janssen ainda está na terceira fase de testes, mas está prestes a obter o autorizo pelo FDA americano. Então nós só temos 5. Dos 5, nós podemos ter 2 de imediato no Brasil ou mais, com a simples sanção dessa lei. Eu não quero acreditar, eu quero acreditar que houve algum tipo de equívoco ontem por parte do presidente da República e que o presidente de imediato sancionará para que nós possamos ter mais vacinas. Senador, como seria então na prática, caso uma cidade, um estado ou algum setor da iniciativa privada quisesse comprar as vacinas? Ele pode ir diretamente até a farmacêutica ou ele precisa parar no meio do caminho ali no Ministério da Saúde e tratar de algo nessa burocracia para de fato chegar até o momento da compra? Elisa, o papel de estados, municípios e da iniciativa privada é subsidiário, é complementar. A prioridade é o PNI, é o Sistema Único de Saúde, disponibilizar toda a oferta de vacinas para os brasileiros. Tanto é que a proposta da Pfizer, que se tem sob a mesa, que é uma proposta de oferta ao governo brasileiro de 100 milhões de doses, para ser entregue pelo menos 8 milhões no segundo trimestre deste ano, ou seja, entre abril e junho, né, a partir do firmamento, a partir da assinatura do contrato, é para a entrega de todas essas doses prioritariamente para o governo brasileiro, para ser disponibilizado pelo PNI. O que nós colocamos na lei é a possibilidade de, se a União não fizer,
estados poderem fazer diretamente, municípios fazerem diretamente, a própria iniciativa privada fazer diretamente. O papel dessas instituições é subsidiário. Nós criamos as condições nessa lei para ter um mutirão da vacina. Olha, o que é que tem hoje disponível? São 100 milhões de doses da Pfizer. O Ministério da Saúde compra todas. O Ministério da Saúde não pode comprar, nesse momento, outras 5 milhões de doses que tem disponibilizadas, digamos, pela Johnson, da vacina da Janssen. O Estado de São Paulo, o Estado do Amapá, o Estado do Amazonas pode acessar essas milhões de doses e adquirir. Alguma empresa privada pode adquirir e entregar para o Ministério da Saúde. Ou seja, é ampliarmos o arsenal para termos a maior quantidade de mecanismos para combater o vírus e deter a pandemia. Agora, senador, é possível que na análise pelo presidente dessa lei, desde que ela seja aprovada pela Câmara dos Deputados, que ele, por exemplo, permita que estados e municípios que queiram assumam os riscos por eventuais processos judiciais e exclua a União disso? É possível fazer isso no veto que ele vai, veto ou sanção da lei, na análise que ele vai fazer do que vocês aprovaram? Isso está estabelecido na lei. A lei possibilita, inclusive, isso. Se por acaso a União não quiser adquirir as vacinas, por não querer assumir a responsabilidade civil por eventuais efeitos adversos, e se o meu estado do Amapá assim o quiser, o estado do Amapá pode fazê-lo diretamente. O estado do Maranhão pode fazê-lo. O estado de Pernambuco, qualquer estado pode e qualquer município pode. Se nenhum estado, nenhum município quiser, alguma empresa que queira adquirir, assumir a responsabilidade civil por efeitos adversos e entregar para distribuição pelo Ministério da Saúde, assim pode fazê-lo. Como pode perceber, a lei já prevê exatamente isso, que estados e municípios e a iniciativa privada diretamente possa assumir a responsabilidade civil por eventuais efeitos adversos. Poderá, então, fazer a compra, poderá assumir a responsabilidade, mas desde que uma parte dessa compra permaneça distribuída para o SUS, não é mesmo, senador? Elisa, na primeira fase, 100% para o SUS. Ou seja, a iniciativa privada, a partir da sanção da lei, pode comprar vacinas, mas não pode utilizar para o fim próprio. Ela terá que disponibilizar 100% da compra para o Programa Nacional de Imunizações e para o Sistema Único de Saúde. Numa segunda fase, Elisa, quando todos os grupos prioritários, quando todos os idosos acima de 60 anos, todos os profissionais da saúde, todos os profissionais de segurança pública, todos os professores, enfim, todos os grupos prioritários, indígenas, quilombolas, forem vacinados, quando concluir essa primeira fase, aí a iniciativa privada pode adquirir 50% para o uso próprio e 50% ainda deverá destinar ao PNI e ao Sistema Único de Saúde. Senador, nosso analista Igor Gadelha, que está aí em Brasília com o senhor, tem uma pergunta. Perfeito. Senador, bom dia, obrigado pela entrevista. Eu queria saber por que o senhor retirou, no seu parecer, a possibilidade de as empresas venderem as vacinas. Por que isso foi tirado, de comercializarem a vacina depois da vacinação dos grupos prioritários? Igor, eu não consegui ouvir o seu áudio aqui. Não consegui ouvir a sua pergunta. Ele perguntou ao senhor, eu vou transmitir então a pergunta ao senhor. Você está mais distante, o Igor está mais perto, eu lhe ouço bem, não ouço o Igor. Vê só, mistérios da tecnologia, não é, senador? O Igor perguntou ao senhor por que o senhor retirou do projeto a possibilidade de a iniciativa privada vender as vacinas. Porque não é adequado nesse momento, mas eu quero aqui destacar, Colombo, uma circunstância. O artigo 1º da lei coloca com ressalvas, coloca com acento a excepcionalidade dela. Ou seja, a lei ela estará em curso enquanto perdurar a pandemia do coronavírus, enquanto durar a crise sanitária provocada, de escala global, provocada pelo coronavírus. Ou seja, estabelece a excepcionalidade. Nesse caráter de excepcionalidade, então, todos os esforços para que o cidadão mais pobre
a pessoa mais pobre desse país, a pessoa mais rica, possa ter acesso às vacinas. Depois de ser contida a pandemia, obviamente, aí o coronavírus será tratado como nós tratamos anualmente a influenza, o H1N1. Todo ano tem vacinação contra a influenza. E a essa altura, se alguém quiser ir a um laboratório se vacinar, assim pode. Então, a excepcionalidade, o que temos que destacar é a excepcionalidade da lei. E nesse momento de excepcionalidade, não é possível a comercialização. Por que não é possível? Porque a ideia é que o poder público assegure para todos, o quanto antes, de forma universal e igualitária, o acesso à vacina. Mas a comercialização não será vedada no momento posterior. Senador, o Congresso está fazendo um esforço, né, rápido para tentar desatar nós que ainda impossibilitam a assinatura do contrato do governo brasileiro com algumas farmacêuticas. Mas, acima de tudo, nessas reuniões que o senhor disse que teve com o Ministério da Saúde, o senhor sente que é à disposição? Porque é preciso que, além da legislação, ou talvez mais importante até do que a legislação, exista disposição do Ministério da Saúde em querer mais vacina, em querer ampliar o cardápio de vacinas, em negociar com essas farmacêuticas. O senhor sentiu esse desejo, a vontade de comprar mais vacina de outras farmacêuticas? Se não tiver, é algo insano. Eu não quero acreditar que não tenha. Porque acreditar que não tinha essa vontade, essa disposição, dos que são responsáveis para tanto, é acusá-los de crime de lesa humanidade. Não tem solução para sair da crise sanitária da pandemia, senão através da imunização de todos. E não tem caminho para a retomada econômica se não ocorrer imunização. Não pode ter outra prioridade no Brasil. Veja, Rafael, no Senado eu sou líder da oposição ao governo, mas nós estamos emprestando ao governo do presidente Bolsonaro a maior contribuição possível. O próprio governo do presidente Bolsonaro tem que compreender que com a imunização, se a agenda, mesmo que a agenda seja política, é a melhor forma de ter saldo na própria agenda política. E a agenda não pode ser política, nesse momento a agenda é humanitária. Se trata de, primeiro, salvar vidas, sair da crise sanitária e depois ter a retomada econômica. Então, mas, senador, a gente está discutindo aqui a possibilidade de o presidente vetar um dispositivo que possibilita, por exemplo, a assinatura do contrato com a Pfizer, né? Não houve um compromisso prévio com vocês? Olha, nós aprovamos, desatamos o nó, o governo quer isso, o executivo quer isso e vai sancionar. Esse compromisso não foi firmado? Olha, veja, segunda-feira nós reunimos com os técnicos do Ministério da Saúde, com os técnicos da Advocacia Geral da União, o senador Flávio Bolsonaro, que no meu sentir representava a palavra do presidente da República, o presidente Rodrigo Pacheco dialogou com o ministro Pazuello, ainda na noite de segunda, eu mesmo conversando com o ministro Pazuello, o ministro Pazuello agradeceu a contribuição do Congresso Nacional por dar segurança jurídica. Se depois de tudo isso ainda tiver veto, olha, eu não entendo nada. Tudo isso me parece que é um compromisso claro de que a lei seja sancionada. Além do aspecto humanitário. Se vetar, repito, significa atrasar mais a solução para um gravíssimo problema. Senador, trabalhando com o cenário de a lei sendo sancionada e lá na frente, depois de todo o setor público, de todo o SUS, já ter aplicado a vacina em quem precisa receber. O setor privado, as empresas, a indústria, quem quiser fazer esse investimento e trazer a vacina, precisa seguir determinações do Plano Nacional de Imunização ou vai poder aplicar a vacina no grupo que quiser? Ou seja, precisa estar dentro de algum grupo já determinado pelo Ministério da Saúde ou vai ter liberdade na aplicação? A lealdade da lei é ao Plano Nacional de Imunização. A lealdade da lei é a este plano. O que nós estamos fazendo é ampliando o leque de agentes que podem ajudar na execução do plano. Mas nenhum Estado, nem a iniciativa privada estarão autorizados a adquirirem vacinas e, por exemplo, passar a vacinar os mais jovens em detrimento dos mais velhos. Isso é claramente vetado. A regra, a orientação, o programa é o Plano Nacional de Imunizações, coordenado pela grande conquista dos brasileiros, que é o Sistema Único de Saúde.
Nós conversamos aqui na CNN com o senador Randolph Rodrigues, que é relator do projeto de lei das vacinas. Senador, muito obrigado pela visita ao nosso estúdio aí em Brasília e até uma próxima, hein? Eu que agradeço, Rafael, Elisa, Igor. A satisfação é toda minha. Um bom dia a todos os telespectadores da CNN. Obrigado, bom dia.